Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe grandemente e a todos os que estão ali na Guatemala e também os que estão aqui presentes, locais e internacionais. Que Deus lhes abençoe grandemente nessa manhã de vitória. E também a todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. Nesta manhã estaremos vendo e ouvindo a mensagem do mistério da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pregado 12 de abril de 1998, aqui em Cayey, Porto Rico. Procuremos a escritura que ele usou ali, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 1, em diante, onde diz: Passado o dia de repouso, ao amanhecer do primeiro dia, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia, em um estudo nessa escritura, ali ele colocou no primeiro dia, passando no dia de repouso. No dia de repouso ele escreveu sábado é igual, tipo da sétima era. O primeiro dia da semana ele escreveu domingo, tipo da oitava era, de ouro. Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alvo como a neve, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Agora passamos um momento ao Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, versículo 6, que é esse mesmo relato desse momento histórico da raça humana, qual foi a ressurreição do Senhor. E veja, no capítulo 24, verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. E em um estudo também ali nessa escritura, ele escreveu: estes anjos, estes anjos acompanharam a Jesus em seu ministério e sabiam o que Jesus ensinou. Tem umas mensagens que ele nos fala, porque lembrem que no Monte da Transfiguração apareceu ali Moisés e Elias, esses corpos teofânicos, e estavam falando com aquele que seria adotado da ida a Jerusalém, ou seja, do trabalho que ele realizaria na cruz do Calvário. Tinham conhecimento de toda esta obra que realizaria o Senhor em sua primeira vinda, porque tinha dito em São Mateus, capítulo 20,
verso 18. Versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoite e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Ressurgirá. Ele já tinha falado o que aconteceria com ele, e que ao terceiro dia ressuscitaria. E vejam, em um estudo bíblico, ele escreve: nenhum líder religioso profetizou, disse, entre parênteses, essas duas palavras. Nenhum líder religioso profetizou, disse que morreria e ao terceiro dia iria ressuscitar, exceto Jesus. E quem mais? Moisés e Elias. Ou seja, que nenhum líder religioso disse que em 3 dias ressuscitaria. Apenas Jesus e Apocalipse 11. Nesse mesmo capítulo que estamos lendo de São Mateus, capítulo 28, já no final, no versículo que ele terminou ali, para depois lemos quando ele está lendo ali, versículo 10 do capítulo 28. Então Jesus disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Podem se sentar, por favor. No livro de Citações, na página 145, parágrafo 1295, esse é um extrato da mensagem já saindo do sol. Diz: uma manhã de Páscoa, ele não solamente se levantou, sino que seus beneficiários se levantaram com ele. Eles estavam em Cristo, em sua crucificação, estava nele, estavam nele sua ressurreição, somos seus beneficiários, depois de estar morto em escuridão, em um escurecido mundo de incredulidade, onde igrejas e denominações, e assim sucessivamente, nos tinham tirado. Tem algo em nós chamando: ó, queremos a Deus, estamos faminto e ansiando por Deus. Nos juntamos com os metodistas, batistas, pentecostais, presbiterianos e o que for, e ainda tinha algo errado. Só não podíamos achá-lo ainda. De repente, enquanto tentávamos em escuridão, a grande ressurreição chegou a nós, a manifestação da palavra prometida de Deus. Somos os benfeitores da sua ressurreição, vivificados depois de estarmos mortos no mundo em pecado e delitos. Ele nos vivificou juntos com Ele, levantados com Ele, agora sentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. E desenhe uma pedrinha angular, e também do lado desenhe as eras e a pedra angular. E na mensagem, o que desceu é o mesmo que também subiu por cima de todos os céus, pregado 11 de abril de 2009, a quem Caiei, Porto Rico, nos diz o nosso irmão William Soto.
Agora, o que desceu, levando os nossos pecados, levando-os longe, levando-os e retornando-os ao originador, ao diabo, remetendo-os. Lembre que quando você envia uma carta, você põe na parte de cima a quem é o remetente. E se a pessoa que você envia não recebe, é remetida a você. E os crentes em Cristo, ao receberem a Cristo, então os pecados, Cristo os toma e os remete ao originador, ao diabo. Porque é que nós não os queremos receber, são devolvidos ao originador. Isso se faz através do sangue de Cristo, não tem outra forma. E na mensagem, a restauração da árvore noiva. Por isso temos que deixar esses erros e pecados que já foram lançados ali, deixar lá. Não está procurando, revirando e tirar eles dali. Porque logo vão se encontrar nas mãos das pessoas e depois não tem como devolvê-los ali, porque ele já não está no trono de intercessão e, consequentemente, para poder levá-los ali, tem que ser colocados ali da mesma forma em que essa pessoa que agiu ou fez isso, esse erro, ou essa falta, ou esse pecado, da mesma maneira que essa pessoa lançou ali, essa pessoa que tirou dali, tem que fazer a mesma coisa. Mas como ele já não está no trono de intercessão no céu, ali já é de juízo, então ao ter na mão, o que vai fazer? Vai receber o juízo divino. Por isso temos que ter muito cuidado em tirar coisas aos irmãos, tirar as suas faltas, seus erros. Deixemos isso para o diabo, porque isso pertence ao diabo. E na mensagem a restauração da árvore noiva, na página 40, nos diz, abaixo, e na página 41, parte da 41, diz, os frutos não crescem na parte baixa, no tronco, senão no mais alto da árvore. Onde é que o sol dá primeiro à árvore? Oh, glória! Na luz do anoitecer, o sol da árvore o mais alto. Escreve o sol na copa da árvore, e uma pedra angular e as eras na copa da árvore. Não nos ramos mais baixos, senão nas mais altas, onde o fruto amadurece. E escreve: o fruto amadurece na copa. Amém? Amam isso? E eu creio com todo o meu coração. Ele podará todo o ramo organizacional até que fique apenas a copa da árvore. Ali ele tomará o seu fruto. Deus os cortou e não virá ante a presença de Deus. Estão mortos. Não sairão na primeira ressurreição, mas estarão com o fruto da vide. E isso, nessa mensagem, já saiu o sol. Em uma das mensagens, ele escreve algo ali. Vejam, na página 11 dessa versão, já saiu o sol, diz: agora a própria essência da mensagem que foi enviada, ele ressuscitou entre os mortos. Nós, como beneficiários seus, os que compartilhamos da sua ressurreição, recebemos benefício de tudo isso ao provar ao mundo que ele sim vive. Não podemos fazer apenas com palavras, não podemos conseguir por meio de uma tradição humana. Refletimos apenas exatamente o que estamos focando. Agora ele desenha ali uma pedra angular e as eras, e na parte das eras ele escreve: já estão mortos. Agora vejam aqui,
onde estamos lendo, ali ele tomará o seu fruto. Deus os cortou e não virão ante a presença de Deus, estão mortos, não sairão na primeira ressurreição, mas estarão com o fruto da vide, da videira original de Deus. Eles estarão no grupo organizacional, mas não virão com o fruto da vide. Vejam, Deus nunca pôs uma organização. A igreja fundou a organização e Deus cortou a sua linha de vida, separou da árvore. O seu fruto é organizacional. Mas se a videira verdadeira fez algum ramo, produzirá o mesmo fruto que o original. A primeira árvore cresceu e Roma enviou seus insetos para destruí-lo. Mas dessa vez, Deus produzirá uma árvore que crescerá tão alto que Roma não poderá tocá-lo. E escreve a carpa. A árvore vai de um lugar a outro, de uma dispensação a outra, e escreve dispensação da graça a dispensação do reino. De Lutero passa a Wesley, de Wesley a Pentecostes, e de Pentecostes passa a palavra. É ressurreição de novo para o verdadeiro crente de sua sempre verdadeira palavra. E escreve Páscoa, ressurreição. É Páscoa, ressurreição. Deus tem um povo por todo canto. Chegou uma ressurreição. Chegou a ressurreição. Chegou a Páscoa para eles, porque eles ressuscitaram. Amém? De credos e denominações. Saíram delas. É Páscoa outra vez. A semente real tem estado escondida, onde as raízes, a palavra escondida ali por anos e anos, e agora começa a ser revelada. É Páscoa. Predestinado desde antes da fundação do mundo, essa igreja começou a se pôr de pé. E tem uma anotação de uma mensagem também, que ele escreve: a ressurreição de Cristo Jesus tem que se materializar em cada semente de Deus que estava em Cristo, e desenha uma pedra angular, e embaixo, e na igreja, como corpo místico, e desenha outra pedra angular. Notem como Deus predestinou no início, ouvi dizer de todas as formas, para restaurar a sua primeira árvore em 3 dias depois da sua morte. Depois de morto, a primeira árvore o restaurou em 3 dias. A primeira árvore é Cristo, Cristo Jesus. Em sua primeira vinda, isso é correto. O restaurou, assim que a árvore da noiva será restaurado em 3 eras, que quer dizer 3 etapas. Em 3 etapas será restaurado justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. 1, 2, 3. Vejam, depois de 3 dias, a primeira árvore foi restaurada ao original, com os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. Jesus regressa, Jesus mesmo, fazendo as mesmas coisas. Ao final do primeiro dia, os sinais apareceram. Não no final do primeiro dia. Oh, irmão, espero que vocês estejam recebendo. Ao terceiro dia, foi quando a real manifestação de Cristo foi conhecida. No final do terceiro dia. E ele escreve ao 4º dia. No primeiro dia, morto. No segundo dia, houve um rumor, mas ainda estava morto. Lutero, Wesley, ao começar o terceiro dia, se ouvia um rumor. Nada no primeiro dia, Lutero, e nada no segundo. Mas no terceiro dia, a dispensação do Espírito Santo, dispensação da graça, houve um rumor de que ele era o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas no final do terceiro dia, é onde ele se deu a conhecer, vem por eles, vem entre o seu povo e disse: vejam, sou eu mesmo.
As formas mortas chegaram até Pentecostes. Então começou o rumor de que ele era. Agora, no último dia, ele está conosco, se movendo no nosso meio, no final do terceiro dia. E escreve quarto dia, que é a era de pedra angular. Ele apareceu e lhes mostrou o sinal da sua ressurreição, de que ele está vivo, o mesmo ontem, hoje e para sempre, frutos vivos da sua presença. Frutos vivos da sua presença, o estão recebendo? Se manifestou no final do dia, em que apareceu a todos sua igreja. Por quê? Porque se juntaram os que estavam de acordo ao final do terceiro dia, ou seja, no final da sétima era da igreja. E ele diz, se juntaram todos os que estavam de acordo. Último dia igual, sétimo, e desenha uma pedra angular e as eras, e a seta rumo à pedra angular, onde ele diz, no final do terceiro dia, e aí desenha uma pedra angular, que é o que vem depois desse terceiro dia. Ou seja, depois de onde ele nos colocou nesse tempo e nos disse que estávamos na sétima era e que ainda a dispensação da graça não tinha se fechado. E isso foi em 2000. Vejam, houve o entrelaçamento como há nas dispensações, houve o entrelace de dispensação e ainda em 2017 e até em 2018 estava a dispensação da graça já chegando ao seu final, até que se fechou e se abriu de cheio a dispensação do reino, qual está se entrelaçando com o reino milenial. Agora continua dizendo, agora o que morreu, e em espírito, isso é na mensagem que comecei a ler do irmão William, agora o que morreu, e em espírito, corpo angelical, teve que ir ao inferno. Ali teve uma luta, e tudo que aconteceu ali vai se repetir aqui na terra, porque para esse tempo final, o inferno se abre, a quinta dimensão, e vai estar sobre a terra. Por isso acontecerá aqui na terra, e esse ministério que operou ali em Cristo e por Cristo operará novamente. Na mensagem, já saiu o sol desta versão, na página 14, nos diz, notem, esse foi o primeiro grão de trigo de Deus que havia sido levantado entre os mortos. O primeiro grão de trigo é Deus, pelo poder vivificador de Deus. Deus vivificou sua vida, levantou dentre os mortos, e ele foi a primícia daqueles que dormiram, a primícia. E escreve do Antigo Testamento. Ele era esse fecho. Esse é o porquê eles tinham que mover esse feixe, porquanto era o primeiro que vem à maturidade. E quando foi movido com uma comemoração e ação de graças a Deus, crendo que o resto deles viria, e este era um sinal. E hoje em dia, porquanto ele era o primeiro filho de Deus, ao chegar à completa maturidade para estar em Deus, ele foi arrancado da terra e é movido sobre as pessoas. Oh, que lição gloriosa! Por ele, pelo poder vivificador. O primeiro, embora ele tenha, no qual ele tinha sido tipificado muitas vezes, como veremos mais tarde, que ele foi tipificado, mas isso é realmente as primícias dos que dormiram. Ele foi movido sobre a semente prometida, que tinha promessa de vida. Ele foi movido, sacudido no dia de Pentecostes, quando ali veio um som do céu, como um vento impetuoso, poderoso,
sacudido e foi sacudido sobre as pessoas pentecostais que estiveram em cima em Pentecostes, esperando pela bênção que vinha. E para ser sacudido de novo, nós nos damos conta, nesse último dia, conforme a Lucas 17:30, no dia do Filho, Sunday, normalmente, nos dias que o Filho do Homem se manifestar, ou sacudido de novo sobre as pessoas. E ele escreve: o dia do Filho é igual oitavo dia. E escreve em cima também: oitavo dia, o domingo, é igual ao ano 50 do jubileu. O ano oitavo festivo. O dia do Filho é igual oitava ou primeira era. E uma pedra angular com as eras, e todas divididas ali em cima, a pedra angular escreve 8. Um pouco mais abaixo diz: continuamos aqui, diz: e agora, quem é esse Filho do Homem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E de todo o ensinamento que nós temos e confirmação da palavra de Deus, pela palavra de Deus, por sinais, por maravilhas, vemos hoje em dia que no livro de Lucas, aqui, segundo acabamos de citar, Lucas 17, e o versículo 30 de Lucas, e Malaquias 4, e as diferentes escrituras com as quais estamos familiarizados, que essa palavra novamente é sacudida sobre as pessoas, que as tradições mortas do homem estão mortas, e o Filho de Deus vive novamente, como o batismo no Espírito Santo, no meio de nós mesmos, está nos dando vida, e está nos dando vida. Segundo Cristo, foi primeiro levantar-se dentre todos os profetas, e assim sucessivamente. Embora que tipificado em muitos lugares, ele foi a primícia dos que dormiam. Do Antigo Testamento, escreve aí. Na noiva, vindo de Cristo, saindo fora da igreja. Outra vez, nos últimos dias, terá que se mover, se sacudir um feixe. Oh, uau, sacudir o feixe. O que era o feixe? O primeiro que chegava a amadurecer, o primeiro que provou que era trigo, que provou ser um feixe, aleluia. Eu estou seguro de que vocês veem a respeito do que eu estou falando. Foi sacudido sobre as pessoas, e a primeira vez, aí vai surgir para a era da noiva, e escreve oitavo dia, para uma ressurreição fora do tenebroso denominacionalismo. Vai ser uma mensagem que toda a maturidade da palavra voltará novamente a todo o seu poder, e sendo sacudida pelas pessoas por meio dos mesmos sinais e maravilhas que ele fez no passado, a era da noiva, ressurreição. A princípio, oitavo dia. E na página 16, diz: e ele foi sacudido a eles a palavra, o qual era ele. Foi sacudido novamente neles no dia de Pentecostes, a palavra manifestada. Agora, e segundo eu digo, ele será sacudido novamente no último dia. E desenhe uma pedra angular e a seta até aí, 8, e embaixo nas eras, e 7 na sétima era. E escreve: sacudido 2 vezes ali e 2 vezes aqui. E ele também escreve a segunda vinda de Cristo, sacudido de novo hoje, último dia. Continua dizendo aqui o nosso irmão William: Cristo tem as chaves do reino dos céus e entregou a Pedro. Pedro tem as chaves. Pedro também tem as chaves de Davi, ou a chave de Davi.
Mas, volto a ler, Cristo tem a chave do reino dos céus e as entregou a Pedro. Mas também tem as chaves de Davi ou a chave de Davi. E essa é para esse tempo final, para poder abrir a porta do reino de Davi. E isso nós já vamos ver com mais detalhes, talvez quando vejamos cumprindo como vai ser isso. E tem as chaves do inferno e da morte também. Portanto, poderá tirar da morte física a todos os crentes que morreram no passado e poderá lançar ao inferno a quem ele queira lançar. Tem uma mensagem também, um estudo que nós lemos, onde colocaram a escritura de São João capítulo 5, versículo 25 ao 28, onde ali Cristo falando diz: na verdade vos digo, vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e ali o irmão William escreve, do Espírito Santo em carne. Ou seja, agora vejam, como diz, ou seja, que alguém vai ter essas chaves, como Pedro tinha ali. E poderá dizer, diz, portanto, poderá tirar da morte física todos os crentes que morreram no passado, ou seja, pela palavra sendo falada, e poderá lançar ao inferno quem ele queira lançar, e depois para o juízo, poderá tirar do inferno a todos para julgá-los no juízo final. Lembrem que Cristo tem as chaves do inferno e da morte, quando ele foi ali e tirou do diabo. E poderá também atar o diabo com uma grande corrente e lançá-lo. Vamos ver onde diz aqui, em que lugar está essa passagem. Apocalipse 20, 1 ao 3. Vi o anjo que descia do céu com as chaves do abismo e uma grande corrente em suas mãos, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo e o trancou, e pôs o seu selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que fossem cumpridos 1000 anos. E depois disso, deve ser solto por pouco tempo. Assim que vejam, este anjo tem a chave do abismo e vai usar. Cristo tinha que tomar as chaves do Hades, do inferno e da morte, para poder sair, abrir e sair, e assim o fez. É por isso que os crentes em Cristo que morreram serão ressuscitados, como foi também na ressurreição, na primeira vinda do Senhor. Veja na mensagem Demonologia, página 40 e 41 diz: se eu pudesse pensar de como Jesus, quando ele morreu e foi e pregou as almas que estavam aprisionadas, ele morreu pecador, não conhecendo o pecado, e com todos os nossos pecados estavam nele, e Deus, por seus pecados, mandou ao inferno. A Bíblia diz que ele foi e pregou as almas, e escreve almas encarceradas, e desenha uma estrela de Davi, e a escritura de 1 de Pedro 1, 17 ao 22. Algumas pessoas dizem, irmão Branham, eu não posso entender. Disse, Jesus se levantou no terceiro dia, ele morreu sexta-feira à tarde e se levantou no domingo pela manhã, assim que ele só estava morto um dia. E ele disse, dentro daqueles tempos, pelo qual ele tinha uma escritura na Bíblia, o qual ele podia parar. Porque Davi, um homem que depois se descarrilhou, mas ele era salvo por um profeta sob a inspiração de Deus, disse, não deixarei sua alma no inferno, nem deixarei que meu santo veja a corrupção. Ele conhecia que 3 dias e 3 noites que o corpo começaria a se corromper. E Deus tinha dito ao profeta, ele não verá corrupção.
Assim que ele tomou a palavra de Deus, ele venceu a Satanás cada vez nela. Ele venceu a morte na palavra de Deus. Aleluia! Ele venceu a morte. Quando eles o mataram, ele morreu um pecador e lançaram os teus pecados sobre ele. Ele desceu, eu posso ver batendo na porta ali, e aquelas almas perdidas saíram e disseram: bom, quem és tu? E ele disse: por que não ouviram aqueles outros profetas que pregaram? Eles estavam condenados. Eu sou o Filho de Deus que uma vez viveu. Meu sangue foi derramado, e eu venho dizer a vocês, eu cumpri o que os profetas disseram que eu faria. Mais abaixo passou aos demônios ao inferno, tomando a chave da morte e o inferno do diabo, e as pendurou do seu lado e começou a subir. Aleluia. E desenha uma estrela de Davi, escreve as chaves da morte e do inferno. Chegando cedo pela manhã, aleluia, vamos desenhar um pequeno quadro aqui. Cedo pela manhã, há outro grupo colocado aqui no paraíso. Eles não estão ali agora. Agora, se fala deste lugar, o qual ele nos disse que estão ali e vão ali os 144.000 e as fátuas. E agora, vocês, grandes amigos católicos que creem na intercessão dos santos, se vocês estão falando a um santo em sua igreja, esse homem é um pecador, ele está no inferno ou esperando ali por seu juízo. E se ele era um santo, ele está na glória de Deus e não pode retornar. Isso é correto, eu posso provar isso. O sangue de touros não podiam tirar o pecado, mas o sangue de Jesus tirou o pecado. Eu posso ver a Jesus, e ali onde, no paraíso, ali está o velho Abraão, Isaac, Jacó e os demais ali. Lembrem que ainda não estava essa dimensão, eles estavam nesse lugar chamado paraíso. Eu posso ouvir batendo na porta, o irmão Branham bate no púlpito. Oh, eu amo isso. Isso me põe bem, eu me sinto quase um religioso agora. Eu posso ver a ele olhando ali e ouvir ele dizer: Abraão, quem está fora? Quem está aí? E ele disse: eu. Este é Abraão falando. Quem é? E ele fala: eu sou a semente de Abraão. Amém. Eu posso ver Abraão vir à porta, abrir a porta, e ele disse: eu sou a semente de Abraão. Daniel disse: veja, ali está a pedra que eu vi cortada da montanha. E desenha uma estrela de Davi e escreve: a pedra cortada da montanha igual Jesus Cristo. Eu posso ouvir a pessoa dizer: ali está ele. Eu tenho visto a ele. Como pó debaixo dos seus pés, as nuvens estão se movendo quando os cordeiros batiam suas mãos, as ondas, e todos eles gritaram: oh, eu posso ver aqueles diferentes no paraíso esperando por ele. Eu posso ouvir a ele dizer: venham, está saindo a luz do dia ali em Jerusalém. Você tem que sair para fora, nós vamos subir, porque tu confiaste no sangue dos touros e bodes, esperando pelo tempo do meu sangue. Mas o meu sangue foi derramado ali no Calvário. Eu sou o Filho de Deus encarnado. Todas as dívidas de pecado estão pagas. Estamos na estrada, no caminho. Este salmo que leram hoje no início, que leu o reverendo William Pérez, ali ele coloca, vejam, neste Salmo 24, vejam, no capítulo 7 e 8, no capítulo 6,
Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ele coloca ali Apocalipse 1:15 e 10:1, que é a vinda desse anjo forte. E no capítulo 7:8, do lado ele escreve: rapto dos santos do Antigo Testamento, AT, do Antigo Testamento. E no capítulo 9 e 10, e escreve rapto da igreja do Novo Testamento, NT, ou seja, Novo Testamento. E escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, 17, 14, 14 do 14 ao 20, 1 do 10 ao 20, 1 do 6 ao 8, 10 do 1 ao 11, 1, 18. Vejam como este Salmo de Davi também nos fala ali desses dois raptos. E aqui um pouco mais antes diz: não eram mais velhos, na mensagem de demonologia, página 42, não eram mais velhos. Esse era Abraão e Sara. E eles desapareceram. Eles olharam: alguém está nos vigiando. Eles podiam desaparecer igual como ele podia passar através da parede. O mesmo tipo de corpo. Veja, o mesmo tipo de corpo que Jesus tinha, eles também tinham, e nós também teremos. Eu e você vamos ter esse corpo. Isso é correto. Aqui estavam todos os profetas e eles caminhando ao redor, olhando ao redor da cidade, e Jesus os guiou para cima, para dentro, em cima, sobre as estrelas, lua, nuvens, e levou cativo o cativeiro. Deus deu dons aos homens, e Jesus se senta hoje na mão direita do Pai. Subiu ali, se sentou, até que todos os seus inimigos foram postos por estrada dos seus pés. E ele escreve ali: em Jerusalém viram Abraão e Sara depois de que ressuscitaram. E é a Jerusalém celestial, a igreja do Senhor, onde estará se cumprindo a promessa da ressurreição e aonde se verão todos os que partiram das eras e também do nosso tempo. Continua dizendo nosso irmão William: e agora Cristo está nos céus, no trono celestial como Rei, reinando. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, porque o reino celestial e o reino e o trono celestial governam sobre todos os céus, sobre todas as dimensões, sobre o mundo invisível e sobre o mundo invisível. O mundo visível e invisível governa sobre todas as galáxias. E não vamos entrar em detalhes para averiguar se há pessoas assim como nós em outros planetas ou em outras galáxias. Já temos coisas suficientes para fazer aqui, para sair desse planeta antes que comece a grande tribulação. Assim que tem anjos, arcanjos e tudo, e tem um tipo de governo no universo. Mas isso vamos ver quando já estejamos transformados. Agora temos que nos ocupar de nossa salvação com temor e tremor, como a Escritura diz, e trabalhar na obra do Senhor, para que logo se complete a igreja e logo também se realize todo correspondente à visão da grande carpa catedral e a manifestação dessa terceira etapa, onde estará em pleno cumprimento a terceira etapa. Portanto, aí também será que estaremos vendo e sendo aberto o mistério do sétimo selo, e também todo esse mistério das pragas, as trombetas, tudo isso será esclarecido ali. Onde? Na grande carpa catedral, aqui. Assim que oramos. E já vamos esclarecendo há um tempinho.
Já estamos esclarecendo há um tempinho. Assim que oramos a Deus que nos ajude e que nos use e logo se cumpra a visão da carpa. E também o que Deus tenha que fazer com os judeus, que seja feito. O que corresponde antes da grande tribulação. E o que vai ser também, o que vai fazer também com a sua igreja. Já estamos quase no final, ou no tempo final. Portanto, os ventos impetuosos da grande tribulação, que antecedem a grande tribulação, como o que nós já estamos sentindo no planeta, é como a antessala à grande tribulação. Nessa manhã, acho que lá pelas 9 por ali, eu estava conversando com o Julio Ângelo e ele disse para mim, tu sentiu? Eu estava escrevendo para ele, ele escreveu, veja, tu sentiu como que assim um tremor? E eu disse, não, eu não senti. A televisão e o monitor se moveu. E ele averigua, quando ele averigou as notícias, em Guánica tinha acontecido, eu creio que de 4.8, 8 podem procurar. E isso tem estado acontecendo. E vem acontecendo e cada vez vai ficar mais e mais intenso. Veja, tem um extrato ali que ele, nesta mesma mensagem, nós vamos ouvir quando o irmão William o cite, que é na página 373 do Livro dos Selos, onde a terra começará com as suas contrações violentas e grandes sacudidas, como aconteceu na primeira vinda do Senhor na ressurreição. Ou seja, que tudo isso já está profetizado que iria e que vai acontecer. Diz, e as coisas estão difíceis agora, como será na grande tribulação para a raça humana? Vai ser muito, mas muito difícil. Mas esperamos estar pronto o mais breve possível para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas lembrem de uma coisa, não seremos transformados e não seremos arrebatados ao céu sem que se cumpra a visão da carpa. Portanto, esse é um projeto muito importante, no qual todos os que esperam ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro têm que estar trabalhando para que breve se faça uma realidade. Talvez, em qualquer país poderão dizer, talvez em qualquer país, qualquer um poderá dizer, e por que estão trabalhando em um projeto assim? A pergunta seria, você crê na visão da carpa, que é importante? E em seguida dirão que sim, claro que sim. E porque se é tão importante, por que não estás trabalhando para fazer algo em prol desse grande projeto? Nós estamos trabalhando porque cremos que é importante. E que aí tem uma grande visão, uma bênção grande para obter a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E sem o cumprimento da visão da carpa, não haverá nem ressurreição, nem transformação e nem rapto, ou seja, nem arrebatamento para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, este pode ser o projeto físico tangível mais importante do programa de Deus para esse tempo final, como foi importante a construção do tabernáculo e a construção do templo em Jerusalém, a construção do tabernáculo no deserto. Assim que, como projeto físico, esse é o mais importante que a construção de um local para uma congregação em qualquer país. Embora que é importante, mas tem mais importância esse, porque está ligado ao 7º selo, está ligado à 3ª etapa, está ligado a tudo o que Deus estará fazendo em sua manifestação final. E estarão aí a coluna de fogo, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e quando retorne o reverendo William Branham, estará aí também. Mas provavelmente, antes de retornar em corpo físico e glorificado, pode ser que também esteja, se é que está no programa de Deus, que esteja em um corpo espiritual, corpo angelical. Na mensagem Senhor Jesus Cristo abrindo portas, pregado 31 de janeiro de 2009, nos diz:
E agora em Bogotá, Colômbia. E agora, o que tem a chave de Davi é o que pode abrir a porta, porque o programa do trato de Deus com o povo hebreu está ligado a Davi, ao reino de Davi e ao trono de Davi. Portanto, a chave para essa porta, para entrar para esse programa do reino de Deus, para ser estabelecido na terra, o qual será a restauração do reino de Davi, a chave, Deus a tem. Assim como a deu a Pedro, a do reino dos céus, certamente a dará a alguém, ou seja, ou a operará através de alguém, porque foi Deus que a operou através de São Pedro. Foi dada a São Pedro, mas quem operou foi o Espírito Santo. Na mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, na página 31 e 32, 31 abaixo diz: Então Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Depois Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue. Tu não aprendeste isso numa escola, senão o meu Pai, que está nos céus, te revelou. E note bem o que diz agora sobre esta pedra. E escreve sobre esta pedra é igual à revelação. Está falando a Pedro, a semente predestinada de Deus, o qual havia recebido essa luz e também tinha recebido as chaves do reino. Sobre esta pedra, a revelação quanto a Jesus Cristo, o qual é Deus manifestado, sobre esta pedra, não sobre Pai, Filho e Espírito Santo, onde Jesus seja a segunda pessoa, senão melhor, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a revelação de Jesus Cristo. E escreve ali as chaves do reino, e escreve, e hoje é igual sobre quem é em sua revelação hoje. Agora na mensagem, os santos do Altíssimo, possuindo o reino de Deus, pregado 7 de novembro de 2009 em Franca, Brasil, diz: Agora, também em São Lucas, capítulo 13, versículo 25 ao 27, diz que quando o pai de família tenha se levantado e fechado a porta, então virá as pessoas dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, ensinastes em nossa praça, ou seja, vejam, o identificarão como o Senhor. Como Saulo identificou ali quando apareceu nessa luz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, o identificou como o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E vejam como aqui, essa parábola de São Mateus, capítulo 25, quando vem a bater na porta, porque não tem azeite em suas lâmpadas, e as prudentes, para que não falte a nós, é melhor vão e busquem. E veio o esposo e as levou, e quando elas voltaram, a porta já estava fechada e começaram a bater. Vejam, elas reconheceram quem era o Senhor. Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, ensinastes em nossa praça. Ele dirá: não sei de onde sois, não os conheço. Assim que a porta da dispensação da graça será fechada, e já está fechada, mas se abre a porta da dispensação do reino, ou seja, que alguém tem que ter recebido essas chaves para fechar uma dispensação e abrir outra dispensação. Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz que Ele tem as chaves de Davi, que Ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Portanto, essa chave de Davi, Cristo que está em Espírito Santo no meio da igreja, vai usá-la em sua manifestação final através do último mensageiro que ele terá na igreja. E vai abrir a porta da dispensação do reino, vai abrir a porta para a restauração do reino de Davi, porque tem a chave de Davi. Ele também tem a chave do Hades. Agora vejam, em uma anotação, ele nos diz ali algo muito importante. Vê o porquê não podia acontecer que cada filho de Deus recebesse o corpo eterno e glorificado na dispensação da graça. Vejam, diz, e ele escreve, na sétima dispensação do reino se unirão as bênçãos espirituais e materiais, e teremos o corpo espiritual teofânico. Estas são bênçãos espirituais e o corpo material glorificado. E escreve bênção material. E toda a herança material, por isso não podia vir o corpo físico glorificado na sexta dispensação da graça, a qual tem a bênção espiritual, ou seja, que não podia receber essa bênção material do corpo glorificado na dispensação da graça. Os que estejam esperando nessa etapa passada, a bênção física do corpo eterno e glorificado ali, não a receberão. Tem que ser na dispensação do reino, na pedra angular, onde o grão, onde o trigo amadurece, onde o sol atinge. Ele também tem a chave do Hades e da morte. Isso está por aí, pelo capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. Por isso poderá realizar a ressurreição dos mortos em Cristo. Para cada porta tem uma chave. E aí lemos em São João capítulo 5, que é o Espírito Santo em carne, falando para que possam vir os mortos em Cristo. Portanto, este é um tempo muito importante, onde sabemos que muitas coisas têm que ser abertas e, consequentemente, o Senhor tem as chaves e as usará em sua manifestação final por meio do último instrumento que Ele terá na terra. Por exemplo, o sétimo selo, esse mistério será aberto a uma chave. No livro de Citações, na página 151, parágrafo 13, 13:47 diz: Isso digo eu no nome de Jesus Cristo. Não acrescentem nada. Não tirem, não ponham suas próprias ideias nisso. Digam somente o que se diz nessas fitas. Faça exatamente o que o Senhor, Deus, tem mandado fazer. Não acrescente nada a isso, não tire nada disso. Somente creia nisso e andem humildes diante do Senhor, porque estamos nos aproximando no momento para entrar à terra. Não recebam alguma coisa nova. Não estão voando por todas as partes, e haverá mais que virá. Porém, não receberam estas coisas novas. O Senhor teu Deus te tem declarado o que é verdade. Não comece nem tenham nada com uma organização. Não tente edificar sobre qualquer outra coisa, mas permaneçam humilde diante do Senhor teu Deus, porque parece que as portas podem se abrir. A terra prometida em breve. E aí ele escreve, tem uma chave para cada porta, a vinda de Cristo.
Então entraremos com o verdadeiro canto e regozijo, quando a noiva e o noivo ocupem o seu lugar no trono. Sobe aqui, escreve a era eterna e uma pedra angular. E a cada pedra angular como uma pedra até a era angular e as eras. E embaixo aqui ele escreve a terra prometida e a porta. E também aí desenha uma pedra angular e uma porta, assim na pedrinha, e escreve as portas, a terra prometida. Vamos parar aí por hoje e depois poderemos continuar falando da chave de Davi e quem tem a chave de Davi. E assim deixamos para outra ocasião esse tema. E agora corresponde a nós o mistério da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado 12 de abril de 1998. Agora vejam, vamos ver aí uma porção mais, onde diz que retornamos com duas porções. Nós lemos há pouco tempo na página 69, no parágrafo 597, diz: e como Elias foi para baixo ao Jordão e um dia o atingiu com Eliseu e separou para trás, ficou para trás e cruzou do outro lado, ele veio para trás e ele escreve, segundo Elias é igual a Eliseu, como uma dupla porção. E quando nós atingimos o Jordão com Cristo, e escreve Eliseu, Moisés e Elias, o Espírito Santo. Quando atingimos o Jordão com Cristo, com o ungido, com Moisés e Elias, nós temos uma porção, mas quando nós voltemos, nós vamos vir com duas porções. Nós vamos ter vida eterna, ressurreição do pecado, e agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no retorno com Cristo, nós vamos vir para trás com as duas ressurreições físicas, e nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. Escreve a ressurreição espiritual, a ressurreição física, no retorno com Cristo. E vamos atingir o Jordão, ou seja, a grande tribulação, porque nós não vamos passar pelo Jordão, senão que vamos passar em seco. Não vamos passar a grande tribulação. Por isso ele dizia, quando esta perseguição venha, não te assustes. Tem uma luz que levará a sua igreja. Ela não vai passar pela tribulação, ou seja, por isso é muito importante seguir essa luz, o qual é a coluna de fogo. Enquanto estava parada, eles não se moviam no deserto. Enquanto ela se movia, eles recolhiam tudo e se moviam. A coluna de fogo está parada na era de pedra angular e dispensação do reino, mas de um momento a outro, quando chega o momento da ressurreição e transformação, essa luz irá e vai estar como Jesus, abrindo caminho à presença de Deus, a sétima dimensão. Por isso, não perca de vista a luz, a coluna de fogo, que está hoje entre seu povo, porque em um desses dias, essa luz nos levará, e nos raptará e nos levará à casa do nosso Pai Celestial,
a ceia das bodas do Cordeiro. Sigam olhando a luz, a coluna de fogo que está no meio da sua igreja. Vamos nos colocar de pé e assim deixamos no tema que temos para hoje o mistério da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Bom, deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.